A nossa comunidade deve ter aproximadamente, eu acho que aqui a gente tem 1,5 hectare de terra aqui, né? A nossa água aqui é um poço artesiano e nós não temos mata, né? Nós temos alguns pedaços de mata nativa, com a vegetação nativa, que é uma vegetação de arbustos pequenos, porque nós estamos numa região chamada de Campos Gerais, no Gerais, é cerrado, e estamos num oásis dentro do cerrado, né, que é a cidade de Caetité. E especialmente esse lugar onde nós estamos, ela é uma fronteira, né, entre esse oásis com árvores mais altas, por conta da água que está aí na baixada, e o cerrado, onde a água é escassa. Para ter uma ideia da escassez de água, o nosso poço artesiano aqui tem próximo de 100 metros de profundidade. Então a água está realmente muito profundamente. E é por isso que justifica essas árvores tão pequenas, porque elas passam a vida toda crescendo para baixo, né? Força para buscar água, né? E o candomblé é uma religião ligada à natureza, ligada aos elementos da natureza, ao ar, à terra, à água, né? Ao fogo. E nós dependemos de espaços que estão localizados fora da nossa comunidade. O maior exemplo é a Passagem da Pedra. A Passagem da Pedra é um lugar, não é o mais próximo, nós tínhamos 2 lugares mais próximos, mas são espaços privados, espaços particulares, que era a bica aqui do seminário, que pertence à Igreja Católica, a terra lá pertence à Igreja Católica, e o Jacaraci, que é particular. Hoje é um condomínio todo cercado e a gente não tem mais acesso essas 2 pequenas minas para professar a nossa fé quando o rito depende de água na natureza. Então o lugar mais próximo é a Passagem da Pedra. Tanto para os ritos com a água, né, ritos nos quais dependemos da água, quanto para os ritos nos quais nós dependemos de uma floresta com um pouco mais eu diria, de aparência de floresta, né? Com um pouco mais, com árvores, com folhas, com abundância de folhas, visto que no candomblé nós temos a folha como a base para a existência do orixá. Existe uma frase africana, em Yorubá, que quer dizer Kosiewe, né? A frase é assim, Kosiewe, Kosiorixá. Sem folha não há orixá, porque para se encantar o orixá, necessário se faz o poder da folha. Então, quando nós perdermos as folhas, certamente nós perderemos o poder de nos comunicar com as nossas entidades. E daí é que vem o investimento que nós fazemos com pouca água, né? Porque para se tirar essa água, nós pagamos embora a água esteja no subsolo, né? Mas nós pagamos energia cara para se tirar essa água do subsolo. Precisamos de uma bomba potente para se tirar a água de aproximadamente 100 metros de profundidade, né? E se a gente perde o contato com esses ambientes que são extensões que não nos pertencem, elas transcendem os nossos muros, mais difícil será ainda, né, essa nossa relação com a natureza. E nos últimos tempos, embora não tenha sido muito expressiva a nossa fala, a gente não tenha conseguido tirá-la das nossas reuniões internas, levando para a comunidade a importância da gente ter certeza que o município, que o Estado, que a comunidade vai nos ajudar a preservar aquele ambiente, que é um ambiente não só para o candomblé,
é um ambiente que serve para toda a comunidade, para todas as religiões, para todos os fins. Hoje, não sei se nós até já conversamos sobre isto, e eu acho importante a gente trazer aqui algumas justificativas sobre o porquê eu estou enfatizando a Passagem da Pedra, né? A Passagem da Pedra já foi um local protegido pelo município, porque era a barragem de abastecimento de água do município. Com a mudança, com o crescimento da cidade e a necessidade de buscar águas mais abundantes, a Passagem da Pedra foi esquecida. E a Passagem da Pedra, com o desmatamento, a água também foi se tornando escassa e em determinadas regiões, em determinados momentos do ano, aquela água deixa de existir. Ela mingua ao ponto daquela barragem secar, né? Mas na época em que ela está cheia, as pessoas utilizam como se fosse um balneário. E eu acho que elas têm o direito, se o município não permite usar como um balneário, né? Eu penso que o município teria que dar pelo menos condições das pessoas utilizarem com responsabilidade aquele ambiente, para não deixar lá todo o lixo que levam. As garrafas de bebidas, as garrafas de refrigerantes, as sacolas plásticas, as embalagens de biscoitos e de salgadinhos industrializados. Todas as vezes que nós vamos fazer uso daquele lugar, nós voltamos com 2, 3 sacos de lixo que nós pegamos lá para tentar dar uma amenizada no lixo que lá é deixado. E é até uma forma da gente dizer para a natureza, puxa vida, não somos nós que estamos fazendo isto, porque a natureza são os nossos orixás, é parte dos nossos orixás. E em troca, já que nós também estamos utilizando aqui, vamos levar o nosso lixo e também levar o pouco que nós conseguimos carregar do lixo dos outros, né? Então, para justificar a sua pergunta e mostrar que a gente depende da comunidade, depende de outros espaços fora da comunidade. Eu acho que um primeiro momento passa pela autorreflexão do próprio povo de terreiro, né? Porque hoje a gente tem que levar, se há ainda a necessidade de levar alguma coisa para fora do terreiro, para deixar na natureza, é importante que a gente tenha a consciência de levar para a natureza apenas aquilo que pode ser absorvido pela natureza. Aquilo que é biodegradável, aquilo que pode ser consumido, ou até que pode ajudar a natureza como adubo, a exemplo do material orgânico. Então, a nossa casa, e essa consciência não é uma consciência desde sempre, mas eu acredito que com o passar dos anos e com a minha experiência acadêmica, a experiência com ambientalistas, a experiência com pessoas lutando por causas diversas, acabou me fazendo perceber os erros que a nossa comunidade cometia. Ao levar oferendas para a natureza, sem essa preocupação se aquele tecido é biodegradável, se aquele objeto sagrado, se aquele objeto, por exemplo, a exemplo do alguidar que foi colocado aí, é biodegradável, quanto tempo a natureza demoraria para consumir aquele objeto. Então eu penso que hoje a gente não precisa, especialmente para quem tem uma casa do tamanho que nós temos, com o terreno que nós temos, nós não precisamos mais tirar nada de dentro da nossa comunidade para depositar em outros lugares, como em rios, em cachoeiras, nas matas. Então, esse é o primeiro ponto. E se a gente precisa, porque em determinados momentos nós precisamos, a gente tem que ter a consciência de utilizar material biodegradável, como, por exemplo, alguidares biodegradáveis que existem, cestos, balaios, né, que são produzidos a partir de cipós,
né? E que podem ser facilmente consumidos pela própria natureza ali, porque são biodegradáveis. Se não, levar, por exemplo, folhas sagradas, como a folha da mamona, forrar o chão e fazer essa oferenda em cima das folhas de mamona, porque o que você levaria? Grãos, frutos, né? Não, tomando cuidado para não deixar lá velas acesas, porque a vela acesa, além da sobra da vela não ser consumida pela natureza, você ainda corre um risco sério de colocar fogo na floresta que você utiliza para cultuar o seu sagrado. Então aqui nesse momento, eu acho que esse preâmbulo para a resposta, ele traz para mim a responsabilidade, para mim e para os meus pares. Deixar lá, por exemplo, como nós vimos hoje, um peixe nas folhas da mamona, maravilha. Mas por que deixou a garrafa de 51 e a latinha de cerveja? Porque o peixe ele certamente será comido por animais ali daquela pequena floresta, né? E se não for comido, vai ser absorvido pela natureza, mas o litro de 51 não seria, né? A latinha de cerveja não seria. E o que nós fizemos? Nós trouxemos aquilo, o litro e a latinha de cerveja, para jogar no lixo. E o restante nós deixamos lá porque julgamos que estava absolutamente correto, feito daquela forma. Então esse é o primeiro ponto. Vem o segundo ponto, que é a questão da comunidade. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho o meu direito religioso e a minha liberdade religiosa. Mas a minha liberdade religiosa de colocar um despacho na esquina da sua casa, eu acho que essa liberdade religiosa, ela não está totalmente correta. Porque eu tenho os meus direitos, também tenho os meus... Assim como muitas vezes eu não gostaria de ver ou de receber, talvez eu entendesse como uma afronta, e tem sido muito comum nos telejornais, às vezes pregações de igrejas evangélicas na frente de terreiros, e as pessoas se sentem oprimidas, sentem que ali aquela pregação está sendo feita como uma afronta. Também é uma afronta eu colocar um despacho na encruzilhada, onde passa o católico, onde passa o evangélico, onde passa pessoas de outras religiões. Então eu preciso ter responsabilidade sacerdotal, responsabilidade com as minhas oferendas, onde colocá-las, de forma a colocar, para não afrontar a pessoa que não é da minha religião, né? Respeitar a pessoa que não é da minha religião, mas também para respeitar a natureza. Porque colocar o despacho lá na encruzilhada, na esquina, eu estou sujando a rua. E isto vai gerar ônus para o município, que terá que limpar. E o ônus do município, ele não vai descontar só do imposto que o pai de santo pagou, é do imposto que o cristão pagou, que o budista pagou, que o kardecista pagou, para limpar a sujeira que eu fiz lá. Então o despacho talvez tenha uma questão sagrada, mas a pessoa não está olhando para o depois do despacho, porque o que está ali não é despacho para sempre, vira lixo. Porque a natureza, né, vai se incumbir de azedar as coisas que estão lá, de estragar as coisas que estão lá, e aquilo vai virar lixo.